Olá, queridos, boa tarde, tudo bem? Já tem um tempinho que eu tenho sentido o desejo de externar um pouco desse contexto que a gente está vivendo. Hoje a gente está vivendo uma situação bem atípica, com a perda do nosso pastor Márcio, né? Eu sou membro da Igreja Batista Filadélfia de Jacobina. Desde a minha tenra adolescência, né? Me converti aos 11 anos de idade e me batizei aos 13, né, na época do pastor Geraldo. Né? Logo em seguida veio o pastor Márcio para Jacobina e eu tive a oportunidade de conviver com o pastor Márcio, né, durante o tempo de ministério dele. Né? Hoje eu resido em Bonfim e congrego na Igreja Batista Nova Sião. Congrego aqui há 10 anos, há 11 anos eu moro aqui em Bonfim, mas sempre que estou indo a Jacobina eu tive a oportunidade de estar desenvolvendo essa amizade e esse vínculo com o pastor Márcio e sua família, né, que a gente ama muito. E esse contexto me fez estimular a fazer algo que há muito tempo estava no meu coração fazer, que era gravar um vídeo refletindo sobre esse contexto de Covid. E eu vou falar um pouquinho do que o Senhor tem ministrado ao meu coração e da minha experiência com o Covid na minha família. Como alguns sabem, o meu esposo, Sandro, ele contraiu o Covid no ano passado, no mês de julho, mais ou menos dia 13, nós ficamos sabendo o resultado do exame de Covid. Mas ele vinha desenvolvendo alguns sintomas desde o início do mês de junho, quando ele estava fazendo um tratamento de dente e depois fez uma cirurgia. E nós não sabemos exatamente quando ele pegou o Covid. Se foi logo no início de junho ou mais para os meados, mas ele começou a apresentar alguns sintomas, como perda de... Na realidade, o olfato dele ficou aguçado. Ele ficou sentindo um cheiro de odor estranho, de batata podre, de cebola, e gerando bastante incômodo, né, na face. Então, ele começou a buscar o tratamento, foi para a UPA, achando que era alguma coisa respiratória. Lá encaminharam ele para um especialista e aí disseram que era sinusite. Ele começou a tomar medicação forte, estendendo da questão do dente que estava inflamado. Então ele tomou a medicação de azitromicina desde o início de junho. Como a azitromicina não resolveu para ele, ele foi diagnosticado de sinusite, ele acabou sendo introduzido numa medicação mais forte, que eu não lembro o nome, mas era 750 miligramas, num especialista de face, né, que indicou para ele com sinusite. Ele tomou essa medicação. Nesse interim, ele tinha feito uma cirurgia no dente, né, e tomou a medicação, né, anti-inflamatória, o antibiótico. Nisso se estendeu para mais ou menos um mês tomando antibiótico e não cedia esses sintomas, muita enxaqueca, muita indisposição. E nesse intermédio, já para o fim do mês de junho, nós começamos a introduzir o uso da ivermectina, né, para cortar os sintomas, porque começamos a pensar na possibilidade que poderia ser Covid. Mas ele foi no hospital várias vezes, inclusive com alguns amigos, e até então não foi solicitado nenhum teste para ele. Chegando ao final de junho, ao desconfiar, a gente pediu à prefeitura, né, o teste. Por algum motivo, esse teste não foi realizado e aí nós precisamos acionar a rede privada para fazer o teste dele. Fizemos dia 13 de julho e foi testado Covid positivo. Né? A medicação indicada para ele foi o uso da azitromicina, vitamina D, o Anita. Mas eu questionei que essa medicação não estava fazendo efeito mais, porque ele já vinha tomando antibióticos mais fortes. Mas aí fui para a rede privada e lá o médico acrescentou o uso da hidroxicloroquina para ele e o Anita, como já tinha sido prescrito, né, vitamina D e uma série de vitaminas para poder haver uma melhora, porque ele ficou bastante debilitado. Só depois da introdução da hidroxicloroquina foi que nós começamos a ver algum resultado mais positivo, uma melhora significativa do seu quadro, que era de debilidade, fadiga, né? Ele ficou muito debilitado. Quando ficamos sabendo que foi testado Covid positivo para meu esposo, passamos a usar todo máscara dentro de casa, né? Dispensamos a nossa funcionária que nos ajuda aqui e ficou ele isolado num cômodo.
O que fizemos? Porque minha menina tem crise asmática. Imediatamente também iniciamos o tratamento, né, para mim e para ela. Eu tenho mais 2 filhos pequenos, mas nós entendemos que eles não podem fazer uso da medicação pela questão do peso da idade. Mas a minha menina tomou a medicação e eu também tomei. Fizemos os testes, não contraímos Covid. Né? Então seguimos normalmente, depois ele se recuperou com bastante dificuldade, teve que tomar imunoglocan, que era um imunizante, umas vitaminas muito fortes, então seguiu o tratamento, foi necessário fazer tomografia, tivemos que arcar com esse gasto. Então foi uma série de situações que foram complicadoras em virtude de que não foi feito o diagnóstico inicial da sua doença. Ao contrário de mim e de minha filha, que assim que soubemos que estávamos tendo contato com o vírus, ou alguém com o vírus, fizemos uso da medicação e não chegamos a desenvolver a doença. Teve também, aí o Senhor operou, foi muita oração e cremos que Deus operou esse milagre na vida dele, porque ele entrou num quadro inflamatório, né, perdeu um pouco o paladar, teve dificuldade respiratória, baixou um pouco a oxigenação dele. Mas entendemos que assim que soubemos que introduzimos a medicação e agradecemos os amigos, familiares que deram todo o apoio, né? Aproveitar esse momento aqui para externar nossa gratidão por todo o apoio recebido. Então, superamos essa primeira fase. Quando foi em outubro, né? Outubro, novembro, eu apresentei alguns sintomas que me levou a crer que poderia ser Covid, né? Dor no corpo intensa, enxaqueca que não cedia e perdi um pouco o paladar. E comecei a orar e a falar, Senhor, o que tu queres que eu tome? Eu não estou querendo tomar mais antibiótico porque requer atendimento médico, né? É uma medicação forte. E comecei a colocar diante de Deus. Isso foi os sintomas na quinta, na sexta eu não consegui levantar, me sentia muito debilitada, né, com muitas fortes dores, encefaleia, enxaqueca. E no sábado eu tomei conhecimento de um estudo que falava que o Anita, introduzida a medicação até o terceiro dia, surtia mais de 90% de eficácia para o tratamento do Covid. Comecei a fazer uso do Anita no sábado, tendo começado a sentir os sintomas de terça para quarta, no máximo quinta, né? De quinta para sexta foi que os sintomas realmente se agravaram, ficaram bastante, assim, mais fortes, né? Os sintomas de dor no corpo, enxaqueca, um pouco de febre. E aí fiz uso durante 5 dias. Nesse processo, tive perda de paladar, né? Fiquei um pouco debilitada, mas assim que introduzi a medicação, eu senti uma melhora. No domingo, da enxaqueca que cedeu, a terça-feira e a quarta-feira ainda permanecia um pouco da perda de paladar, mas ao final do tratamento, no quinto dia, eu senti uma melhora significativa e o paladar já retornou imediatamente, né, cortando os sintomas de enxaqueca e a disposição retornou gradativamente. Fiquei na dúvida, será que foi Covid ou não, porque não fiz testes. Não fiz testes para certificar se era ou se não era, ou se era alguma virose. Recentemente, a gente sabe que estourou novamente aí a questão de uma nova cepa, né? Há mais ou menos um mês atrás eu tive alguns sintomas, meu esposo também teve, que eram sintomas de indisposição, né? Dor no corpo, aquela enxaqueca que não cede. E aí, era um mês de março, né? Essa transição, começo de março, essa transição, né? Da primavera para da estação do ano, né? Encerrando o verão, entrando o outono. Então, isso tudo aí a gente sabe que poderia acarretar. Minha menina, ela tem a questão asmática e a gente ficou um pouco preocupado. Já havia 6 meses que a gente não tomava remédio, né? Assim, de verme, aí ele falou, Sandro, vamos fazer uso. Você tinha feito a última utilização lá, né, em julho, quando teve. Então, vamos tomar o Anita, logo no segundo dia dos sintomas que nós tivemos. Usamos os 5 dias e ao final do quinto dia, já no terceiro dia, a gente já estava bem, já havia cortado a enxaqueca, já estávamos muito bem.
E sintomas leves ficaram depois, assim, uma disposição, né? Algo do tipo. E aí, recentemente, eu fiquei em dúvida. Eu falei, e agora com as vacinas, eu falei, gostaria de saber, tive alguns sintomas, como arranhar a garganta, me senti um pouco indisposta. E eu fiquei na dúvida, será que eu estou com Covid? Né? E aí fui fazer o teste hoje, né? Vamos ver aqui, dia 8/4. E narrei, né, que tinha tido contato com pessoas, também teve alguns amigos que positivaram, e aí narrei essa situação. Fiz o teste e foi apresentado o IgG já no teste, ou seja, meu corpo já está produzindo anticorpos, eu não estou mais transmitindo vírus, né? O que eu queria dizer com isso? Eu não sei se eu tive Covid lá atrás, em outubro, ou agora, recentemente, com um mês. Mas o que eu quero dizer é que eu fiz uso da medicação nas duas ocasiões e ao fazer uso dela, os sintomas que estavam sendo apresentados foram cortados imediatamente até o 3º dia, né? Fica a dúvida na nossa mente assim, não a dúvida, mas uma reflexão. O nosso Deus, ele cura, independente de um remédio, cura. Porque o nosso Deus, ele ressuscita mortos, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou Jesus. A gente crê no poder de Deus, independente de uma estratégia humana. Mas o nosso Deus também usa estratégias humanas para fazer valer o seu poder. Para que também a gente entenda que há um esforço humano. Quando Jesus ele ressuscitou Lázaro, ele não tirou a pedra e fez tudo acontecer. Ele pediu que as pessoas removessem a pedra. Que houvesse um esforço humano de perceber quão grave era. E os discípulos falaram, Senhor, já tem 4 dias, não tem mais possibilidade. Ele disse, ele só dorme. Mas na palavra de Jesus de comando, eles obedeceram, eles fizeram. Teve uma ocasião no deserto em que as pessoas, houve uma rebeldia contra Moisés. E as pessoas desenvolveram algumas doenças, né? Deus permitiu uma peste, uma virulência. Aqui em Números, eu gostaria de ler esse texto falando, né? Números 21, do 5 ao 9. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos neste deserto. Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. A gente vê aqui que Deus ele usou uma estratégia humana, um recurso de metal, que denotava que quem olhasse para aquela serpente estava tendo atitude de obediência à palavra dele, aquela voz de comando. Então Deus ele é um Deus de mistério, ele tanto pode curar, como ele criou um mundo com a voz, com a expressão haja, como ele pode também usar estratégias e recursos humanos. Nós cremos que nosso Deus ele age conforme ele assim lhe apraz. A gente sabe que não idolatramos um remédio, mas nós entendemos que Deus pode trazer palavras de comando para que haja uma ação humana. E essa ação humana diz de um exercício de fé, de que Deus ele pode agir naquela circunstância através da nossa obediência. Então, eu tenho tido essa experiência de ter passado por essas situações e fazer uso de uma medicação e surtir efeito, não só na minha vida, como na vida de alguns amigos. A gente tem testemunhado isso, de que a inserção rápida dessa medicação tem surtido um efeito. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, para os amigos, é que não é o remédio que nos cura, quem nos cura é Jesus. É Ele que pode mudar a nossa circunstância. Mas Deus também ele pode trazer uma situação para fazer um teste de obediência. E nessas situações eu
coloco para os irmãos, para os amigos, que eu orei e me coloquei para ouvir Deus, né? Então, o Senhor, ele age de modo misterioso. Agora, a pergunta que a gente tem a fazer é: como o Senhor quer agir numa determinada circunstância? O que o Senhor pode fazer? A soberania de Deus nós não questionamos, porque o Senhor dá a vida e ele tira a vida. Uns tomam, às vezes, né, não surte aquele efeito, porque tem todo um conjunto de sintomas. Mas eu trago a minha experiência do que deu certo em cima de algo que a gente escuta de estudos e em cima de algo que a gente tem buscado ouvir Deus. Então eu incentivo os irmãos a perceber esses contextos, perceber que existem estudos que trazem um contexto diferente, que traz uma possibilidade, uma via de estratégia que não é somente a vacina, né? Então, essa reflexão eu faço e eu tenho gratidão ao Senhor, porque realmente houve um milagre do Senhor na vida do meu esposo. Houve um esforço humano de uma medicação, de uma busca, mas acima de tudo, houve a ação de Deus na vida do meu esposo. Então, aprove a Ele ainda que nós estivéssemos em família, e isso é bênção do Senhor, porque Ele dá e Ele tira conforme Ele quer. E eu não queria mais postergar contar essa experiência para incentivar que a gente possa fazer mão e lançar mão de estratégias, porque se Deus permitiu que conhecêssemos essa estratégia de lançar mãos para combater um vírus, combater uma doença, é porque Ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes a gente não quer fazer coisas simples. Alguém poderia dizer: por que olhar para uma serpente? Né? Por que fazer isso? Assim como Amã foi para ser curado pelo profeta e chegou lá, o profeta disse: vai, se banha no rio. E ele disse: tantos rios caudalosos na minha cidade, na minha terra, eu vim me banhar aqui nesse rio, no Jordão. Né? E Deus testou ali a obediência dele, testou ali. E ali ia gerar uma exposição, por isso ele não queria. Então, muitas vezes a gente precisa retroceder em alguns conceitos, retroceder em algumas ideologias, para que a gente possa ver a mão de Deus operar e agir em nossa família, né? Eu quero dizer que o Senhor é Deus em todas as circunstâncias, né? E nós devemos estar na dependência dele em tudo que viermos a fazer. Então, eu tinha o desejo de colocar esse vídeo para externar a minha gratidão ao Senhor, a minha gratidão aos amigos por aquela experiência que nós tivemos em família. E nós vimos o agir de Deus e o operar de Deus na nossa família, né? E sabemos que o Senhor, ele pode usar estratégias humanas, sim, para trazer cura. E eu creio que cada um deve, sim, fazer mão, lançar mão, conversando com seu médico de confiança, assistindo vídeos de pessoas idôneas, lançar mão do que há de tratamento precoce. Né? Temos visto aí as experiências e os aconselhamentos de pessoas idôneas que têm estudo, que têm experiência, né? E, então, cada caso é um caso, mas essa foi a minha experiência e eu creio que é para a edificação dos amigos, todo esse processo que nós passamos. Né? Eu quero agradecer a cada um por ouvir e pelas contribuições que nos deram naquele período, que foram muitas. Nós nos sentimos amados, nós nos sentimos acolhidos, prestigiados. Meu coração está triste porque meu pastor foi, pelo contexto da família, do que tem vivido, não queria, me coloco no lugar, né, como esposa, como mãe, e eu sei que não está sendo fácil. Nosso coração está muito, assim, pesaroso, né, em muitos momentos ficamos, Senhor, mas temos que seguir em frente, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, eu não queria postergar mais para trazer essa experiência e para compartilhar e dizer que o Senhor é bom sobre todas as circunstâncias. Um abraço em todos e obrigada pela escuta.